Olá a todos, vamos iniciar então a nossa aula sobre resolução de exercícios de geometria analítica, referente à aula 8. Então no primeiro é observar a figura, então é esta figura aqui, e determinar os pontos, as suas coordenadas. Então qual é a coordenada do ponto A? No x 2 e no y 5, portanto 2 e 5. Do ponto B, no x5 e no y2, portanto 5 e 2. Do ponto C, no x menos 4 e no y3, portanto menos 4 e 3. Do ponto D, no x menos 1 e no y menos 6, portanto menos 6, menos 1 e menos 6. E o ponto E, 3 no x, menos 4 no y, portanto 3 e menos 4. Aqui no número 2, ele nos pede para que nós marquemos os pontos. Então, qual será o ponto A? 1 e menos 2. Ponto A, x1, y, menos 2. O ponto D, 0 e 3. x0, y3, ponto D. O ponto Q, 3 e menos 2. x3, y, menos 2. O ponto B, menos 3 e 3. x, menos 3, y3, ponto B. O ponto P, menos 1 e menos 5. x menos 1, y, menos 5. O ponto N, 0 e menos 4. x0, y, menos 4. O ponto C, 4 e 4. x4, 1, 2, 3, 4, y4, 1, 2, 3, 4. O ponto M, menos 4 e 0. Então, x menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y0. E o ponto R, 3 e 0, x3, 1, 2, 3, y0. Na terceira questão, o problema nos pede para calcular a distância nos dados pontos. Para isso, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, d entre a e b, distância entre a e b, igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, o ponto A, 3 e 7 e B, 1 e 4. x1 vai ser igual a 3, x2 igual a 1, y1 igual a 7 e o y2 igual a 4. Então, vai ser a distância entre 1 menos 3 ao quadrado mais 4 menos 7 ao quadrado, que dá raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, raiz quadrada de 4 mais 9, raiz quadrada de 13. Aqui, a distância entre o ponto E e F. O ponto E, 3 e menos 1, e o ponto F, 3 e 5. Então, vai ser raiz quadrada de 3 menos 3 ao quadrado, mais 5 menos menos 1 ao quadrado. Vai ser igual a raiz quadrada de 0 elevado ao quadrado, mais 36, raiz quadrada de 36 igual a 6. Aqui, na C, ponto H, que é menos 2 e menos 5, e o ponto O, que é 0 e 0. Então, essa distância entre H e O será 0 menos menos 2 ao quadrado, mais 0 menos menos 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 menos 25, mais 25, perdão. Então, raiz quadrada de 29. D. M, 0 e menos 2, e N, raiz de 3 e menos 2. Então, essa distância entre M e N será raiz quadrada de raiz de 3 menos 0 ao quadrado, mais menos 2 menos menos 2 ao quadrado. Vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado,
raiz de 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, raiz de 3. Aqui, a questão 4, novamente, ele nos pede para calcular a distância entre pontos. Então, só que, pessoal, eu acho que eu cometi um pequeno equívoco. Aqui é 5, que o PDF aqui está um pouco, a resolução não está muito boa. Aqui é 5, tá? Não é 3, não. Então, aqui vai ficar raiz de 5. Então, dando continuidade aqui. Distância entre 3 e menos 3 e menos 3 e 3. Então, será a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 3 menos menos 3 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Raiz quadrada de 36 mais 36, 2 vezes 36. Raiz de 36 é 6, então 6 raiz de 2. Utilizando aqui as propriedades das raízes quadradas, né? B. Distância entre menos 4 e 0 e 0 e 3. Então, será a raiz quadrada de 0 menos menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado. Raiz de 16 mais 9, raiz de 25 é igual a 5. Então, a questão 5, nós já temos uma tratativa um pouco diferente. O problema nos diz que a distância do ponto A ao ponto B é igual a 3. Ele quer saber o valor desta abscissa aqui, o valor desse x1. Portanto, o nosso ponto A, nós sabemos que é A e 1. E o ponto B é 0 e 2. E a distância entre A e B é igual a 3. Então, a distância entre A e B, 3, vai ser igual a raiz quadrada de x2, que é 0, menos x1, que é A, tudo isso ao quadrado, mais y2, que é 2, menos y1, que é 1, também ao quadrado. Então, será a raiz quadrada de A ao quadrado mais 1. Então, 3 igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais 1. Eu passo essa raiz para o outro lado elevando ao quadrado. Então, 9 igual a ao quadrado mais 1. 9 menos 1 igual a ao quadrado. 8 igual a ao quadrado. Raiz de 8 e vai ser igual a A. Então, mais ou menos 2 raiz de 2 é o valor A que nós procuramos. 6. Um ponto P pertence ao eixo das abscissas. Portanto, se ele pertence ao eixo das abscissas, sabemos que ele é um ponto do tipo A, que tem um valor em x, e 0, porque se ele pertence ao eixo das abscissas, ele não tem valor nas ordenadas, que é y. Então, y é 0 e o nosso x aqui vai ser A, que é o valor que a gente não sabe. Ele é equidistante dos pontos A e B. Ser equidistante quer dizer que a distância é a mesma. Então, distância de P até A vai ser igual à distância de P até B. Então, aqui eu calculei a distância de P até A e cheguei nesta expressão aqui. Aqui eu calculei a distância de P até B e cheguei a esta expressão aqui. Igualando as duas, nós podemos cortar raiz com raiz, cancelar esses A ao quadrado que nós temos aqui. Teremos que passa esse menos 2 para o outro lado somando, então, e esse 5 para o outro lado diminuindo. Então, 4A vai ser igual a 12. Então, A vai ser igual a 12 dividido por 4, que é 3. Então, esse ponto P que nós procuramos é 3 e 0. Questão 7. A abscissa de um ponto P é 6 e sua distância ao ponto Q é 74. Determine a ordenada do ponto. Então, a abscissa é menos 6, né? Então, vai ser um ponto P do tipo menos 6. B, a ordenada a gente não sabe. O ponto Q, 1 e 3. E a distância de P até Q é 74. Então, o que nós temos que fazer aqui é apenas montar esta equaçãozinha. Distância de P até Q, 74, vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1. Então, 1 menos menos 6,
tudo isso ao quadrado, mais y2 menos y1, 3 menos b ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, desenvolvendo isso utilizando o produto notável, etc., nós cairemos numa equação do segundo grau, que será essa equação aqui, b ao quadrado menos 6b menos 16 igual a zero. Então, utilizando Bhaskara para resolver esta equação aqui, chegaremos a x1 igual a 8 e x2 igual a menos 2. Portanto, nós temos dois pontos que satisfazem esta equação. O ponto menos 6 e 8 ou o ponto menos 6 e menos 2. Nesta questão aqui, ele pede para determinar o ponto médio desses pontos aqui, entre essas extremidades. Eu sei que o x do ponto médio é dado por x1 mais x2 dividido por 2. E o y do ponto médio é dado por y1 mais y2 também dividido por 2. Então, eu só tenho o ponto A, 1 e menos 7, o ponto B, 3 e menos 5. O x vai ser 1 mais 3 dividido por 2, que vai ser 2. E o y vai ser menos 7 mais menos 5 dividido por 2, que é igual a menos 6. Então, esse ponto médio será 2 e menos 6. Aqui, se eu tenho A, menos 1 e 5, e B, 5 e menos 2, o x vai ser menos 1 mais 5 dividido por 2, que é igual a 2. O y será 5 mais menos 2 dividido por 2, que será 3 sobre 2. Então, o ponto P será 2 e 3 meios. Na questão C, letra C, né? Da questão 8. O ponto A é menos 4 e menos 2 e o ponto B é menos 2 e menos 4. Então, esse x será o quê? Menos 4 mais menos 2 dividido por 2, que é menos 3. O y será menos 2 mais menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, esse ponto será menos 3 e menos 3. Aqui ele fala que uma das extremidades de um segmento é o ponto A, menos 2 e menos 2. Então, menos 2 e menos 2. E sabendo que o ponto M é o ponto médio desse segmento, então esse ponto M é dado por 3 menos 2, então 1, 2, 3 e menos 2, ele quer saber qual é o ponto B. Então aqui não precisa utilizar fórmula nenhuma, é só usar o raciocínio. Se aqui é o ponto médio, então, e aqui eu tenho 5, eu sei que a outra extremidade será 5 para o outro lado. O menos 2 sempre vai se manter, né? Porque ele está na linha reta, então o y vai ser menos 2. E o meu x vai ser esse 3 mais o 5, que é 8. Então esse aqui é o ponto que nós procuramos. Então, muito obrigado. Vai estar em anexo o link para acesso a essa resolução aqui. Qualquer dúvida, nos procure na monitoria. Muito obrigado e até logo.